Pessoal, nossos cupuaçus aqui, BRS Carimbó, estão respondendo muito bem no campo. E chegou o momento da gente fazer a nossa adubação de cobertura deles, tá? E hoje eu vou abrir o nosso cronograma de adubação para vocês acompanharem tudinho, passo a passo, de como nós realizamos esse cronograma. Beleza? Então, fica até o final para não perder nada. Enquanto a gente vai aqui pegar o nosso adubo, falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da cronograma de adubação, etc. Pessoal, eu pesquisei muito, mas muito mesmo, sobre essa questão da adubação, no manejo de adubação do cupuaçu. E é muito difícil a gente encontrar informação sobre isso, né? Nem no boletim técnico do BRS Carimbó a gente encontra detalhamento, realmente, coisas bem específicas sobre a adubação. É muito difícil a gente encontrar isso aí. Então o que eu fiz? Tô ofegante que é uma subida aqui. Deixa eu pegar um fôlego para falar. Mas eu encontrei um artigo, pessoal, que ele fala sobre essa demanda nutricional do cupuaçu, tá? E eu vou usar ele como base, certo? Vou usar esse cronograma como base. Não é porque ele é o mais recente, não é porque ele é o mais preciso, até porque ele deixa a desejar em alguns aspectos. Por exemplo, ele não faz a diferenciação da dosagem pela análise de solo, ele só dá a dosagem completa que você tem que usar ano a ano. Então, não é uma coisa, vamos dizer assim, muito detalhada, mas é o que a gente conseguiu encontrar e é o que dá pra gente usar, certo? Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link do artigo que eu encontrei. E aqui na tela eu vou deixar a tabela com essa demanda nutricional. Ainda não é o nosso cronograma, não é o nosso parcelamento. Isso aqui só é a demanda de nutrientes para que você, caso você queira, você consiga fazer o cálculo por si só. Depois na sua casa, com o adubo que você encontrar, se você não encontrar esse nosso, beleza? Então, vou deixar aqui na tela para vocês e o link para o artigo completo vai estar na descrição. Então o que acontece, pessoal? Vocês vão perceber nessa tabela aí que ele dá a dosagem aí nos primeiros anos e a partir do quarto ano é sempre a mesma coisa, né? O que a gente consegue reparar nisso aí é que a proporção dos nutrientes, a demanda por eles, varia de acordo com os anos, né? A gente tem aí uma demanda maior do potássio a partir do terceiro ano, que é justamente a partir do momento que a produção começa a aumentar realmente, né? Ele começa a entrar de vez na fase produtiva, né? No segundo ano ele começa a produzir, mas não é tanto. No terceiro ano que realmente a produção começa a ficar maior. Então a demanda por potássio aumenta, enquanto as outras dá até uma estabilizada. O que acontece é o seguinte, pessoal. Como nós fizemos a acerola, quem acompanha a gente em todas as nossas culturas, nós fizemos uma adaptação disso aí no nosso cronograma, certo? Porque é muito difícil é muito ruim pra gente ficar comprando fertilizantes diferentes, tá? Toda hora, né? A gente tem que ficar indo em lojas diferentes. Aqui na região a gente não encontra nada em Belém, que a gente mora em Belém. A gente encontra tudo em outras cidades. Então, para a gente ir nessas outras cidades e depois vir para a fazenda, que é uma terceira cidade, fica muito complicado. Então, a gente padronizou para a gente usar sempre o mesmo adubo para nossas culturas, tá certo? O que acontece nesse caso aqui? Nos primeiros anos, a gente vai ter um desperdício. Nós vamos estar adicionando potássio a mais, que teoricamente não é aproveitado ou não faz sentido a gente estar aplicando, porque não está dentro da demanda. A gente vai assumir essa perda, né? Para poder ter essa praticidade aí de usar o mesmo adubo, tá certo? Mas, a partir do terceiro ano, quando a demanda de potássio começa a aumentar, esse nosso fertilizante que nós vamos mostrar aqui para vocês já vai fazer sentido. Então, para a gente vale a pena, porque a partir do terceiro ano para sempre o nosso adubo vai servir. Só não vai servir nos 2 primeiros, tá? Para quem já conhece o nosso canal, que já sabe qual que eu estou falando. Estou falando do fertilizante do NPK 131122. Já vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Então, nossas dosagens vão tomar como base esse fertilizante, tá? E a gente fez uma divisão ao longo dos anos, dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês na tabela, tá bom?
Nesse primeiro momento aqui, no primeiro ano, nós vamos aplicar 1 kg no ano inteiro, né? Vamos fazer 1 kg desse NPK no ano inteiro, né? Então nós vamos fazer um parcelamento desse 1 kg em algumas aplicações que eu vou deixar aqui tudo especificado na tela para vocês. No cupuaçu, pessoal, diferente, por exemplo, do maracujá, da acerola, que são espécies, são culturas que a gente tem produção aí mensal e tudo mais, que a gente faz adubações mensais também, porque a gente tem um ciclo muito rápido, né? Safras ao longo do ano inteiro, a gente faz adubações mensais. No caso do cupuaçu, não. No caso do cupuaçu vai ser muito próximo do açaí, que nós vamos fazer aí de 4 a 6 vezes no ano a aplicação. Nesse primeiro ano nós vamos fazer 4 vezes. Ou seja, nesse primeiro ano nós vamos pegar esse 1 kg, dividir por 4 e vamos fazer ao longo do ano 4 aplicações. Cada uma delas de 250 gramas, tá? Desse nosso NPK que eu estou mostrando para vocês, que vou mostrar para vocês já já, certo? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar, tá bom? À medida que forem surgindo artigos, estudos com mais detalhes em relação a essas adubações, a gente vai adaptando, obviamente, o nosso manejo. Mas hoje, com o que a gente tem em mãos, é isso que a gente consegue trabalhar, tá? Porque é muito ruim, a gente não tem nada para se basear. Então a gente tem que encontrar alguma coisa para tomar como base. E nós vamos tomar justamente esse artigo como base, beleza? No boletim técnico deixa muito claro em relação à adubação orgânica. Nós vamos fazer. Nesse vídeo eu não vou falar sobre ela ainda, tá? Mas a adubação orgânica do cupuaçu está nos nossos planos, está no nosso cronograma e nós vamos fazer. Mas isso vai ficar para outro vídeo, porque senão fica um vídeo muito longo. Mais do que já é, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o adubo que a gente vai usar e vou mostrar como a gente vai aplicar ele no campo. Eu peguei uma saca já usada dele para mostrar para vocês alguns detalhes, tá? É o nosso fertilizante, pessoal, o NPK 131122, tá? 13% de nitrogênio, 11% de P2O5 e 22% de K2O da Fertipar, tá? Fertipar. Além dessas proporções de nutrientes, pessoal, de macronutrientes, ele vem com outros nutrientes também, tá? Enxofre, vem com 5% de enxofre, vem com 0,09 de boro, ele tem cobre, tem manganês, tem zinco, ou seja, ele tem vários macronutrientes e micronutrientes também, tá, pessoal? Pessoal, avisos paroquiais, 1 minutinho da atenção de vocês. Se você chegou até aqui nesse vídeo e não se inscreveu no canal ainda, não clicou no botão de like, não deixou seu like no vídeo, pelo amor de Deus, faz isso agora, é de graça e você não sabe o quanto isso significa para mim, o quanto isso quebra um galho e faz o nosso canal crescer. Então, por favor, faz isso aí. No final do vídeo, eu quero um comentário seu. Isso aí, se você chegou até aqui, isso é uma promessa. Você está me prometendo que você vai me deixar um comentário no final. E promessa é dívida, viu? Pessoal, outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é uma dica valiosa, tá? A gente agora, pessoal, é parceiro da Agricoline, tá? Você que não conhece a Agricoline ainda, pessoal, a Agricoline, ela é a maior plataforma privada de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil. O Brasil é referência no agronegócio, né, pessoal? Então, Brasil é referência no agronegócio e a Agricoline é referência em profissionalização dos produtores rurais e profissionais do agro no Brasil. Então você já sabe que o negócio é pesado, tá? A gente está com uma parceria com eles, pessoal, e para mim é muito interessante, é uma honra muito grande, sensacional ter eles como parceiro do canal, porque eu sou aluno deles há muito tempo. Para vocês não acharem que é papo furado, eu vou deixar aqui desde quando eu sou aluno da Agricoline, para vocês verem que é um negócio de muito tempo, me ajudou muito na gestão rural, no manejo do nosso solo, no manejo das nossas culturas. Tem curso sobre maracujá, tem curso sobre outras culturas. É muito interessante, pessoal, vocês não tem noção do quanto. Então, a gente fechou uma parceria e estamos com um cupom de desconto aí sensacional, especial para os nossos inscritos, para os nossos seguidores. É o cupom Imperial, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link para vocês acessarem os planos, tá certo? Aí você escolhe o plano que se encaixa melhor para você, coloca o nosso cupom que você vai ter um desconto, tá bom? Que já compensa. Cara, vou te falar uma coisa. Eu garanto para vocês que isso vai ajudar muito vocês, porque me ajudou muito. É muito interessante ter essa parceria justamente porque é igual às coisas do canal. Eu consigo indicar coisas que eu uso, que eu faço, tá? Então eu garanto que vai ajudar muito vocês. E usando esse cupom que vocês vão ter um desconto, vale mais a pena ainda,
beleza? Então, cupom Imperial, vai lá, acessa, se inscreve no canal e se inscreve também, assina o plano da AgriConline, beleza? Para quem não está familiarizado, pessoal, está chegando agora, a planta ela precisa tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes para se desenvolver, para completar seu ciclo de vida, para ela produzir, para ela crescer, enfim. Então é muito interessante ter no mesmo adubo as duas coisas, é muito interessante porque isso aí não é que ele vai suprir a quantidade total de micronutrientes que nossa planta precisa, não vai, tá? Mas ele vai estar sempre complementando aquilo lá, ou seja, a gente vai estar fazendo uma complementação disso e evitando que a nossa planta passe por deficiências prolongadas de micronutrientes, tá certo? A gente vai estar sempre fornecendo um pouquinho de micronutrientes para ela. Para quem não sabe também, pessoal, macronutrientes e micronutrientes, qual é a diferença? Não levem para o lado de importância. Os dois são essenciais, tem que ter macro e micronutrientes. Mas a diferença basicamente é que macronutrientes as plantas exigem em maior quantidade, por isso é macro. E micronutrientes a planta exige em menor quantidade, tá? Mas não quer dizer que um é menos importante que o outro. Não, não é isso. As duas são essenciais, são elementos essenciais, tá? Então a gente fazer esse fornecimento constante, frequente aí, tanto de macro quanto de micronutrientes, é muito interessante. Por isso nós optamos muito por usar esse adubo e nós usamos ele em todo o nosso plantio, tá? No maracujá, na acerola, no cupuaçu, no açaí e tem trazido bons resultados pra gente, tá? Tem trazido muitos bons resultados pra gente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Agora, vou colocar um pouquinho desse adubo lá pra gente poder fazer a aplicação no campo. Pronto, já estamos aqui no nosso pomar. Nosso pé de cupuaçu que a gente vai adubar agora. Podem ver que deu uma boa de uma encorpada, né? Graças a Deus estão respondendo muito bem no campo. Graças a Deus. E vamos começar a adubar ele então, pessoal. Seguinte, botamos no baldezinho aqui. Essa minha dosagem não é a ideal. O ideal era ter um recipiente que coubesse tudo, porque esse aqui é um recipiente que eu fiz de 125, porque ele já estava cortado. Então isso aqui vai dar 125 gramas desse nosso adubo, e eu vou usar ele 2 vezes para poder fazer a minha aplicação, tá? Então não é o ideal, se eu tivesse já um recipiente de 250, mas eu não tinha nada em mãos. Então esse aqui já serve, eu adaptei ele para 125. Então fazer 2 aplicações dele já resolve. Show de bola? O que acontece, galera? Primeira coisa, muito importante que a gente tenha o coroamento feito aqui, né? Seja ele com uma roçagem, né? Como esse nosso caso aqui, a gente está com uma roçagem e uma cobertura morta aqui, ó. Vocês podem ver, ó, roçagem e cobertura morta. Isso aqui é só mato seco em volta, tá? Ou capinando. A capina, pessoal, é uma coisa que hoje a gente acaba não conseguindo fazer por conta das outras demandas. Então a gente prefere ficar fazendo a roçagem e a cobertura porque é mais prático. E a cobertura entrega pra gente, a cobertura morta, um resultado também na irrigação. Ignora isso aqui do lado, tá, pessoal? Isso aqui é uma poda no maracujá que a gente tá fazendo. Então, a gente vai fazer a aplicação sem capinar, tá? Mas não tem problema, tá bom? Porque, como eu mostrei pra vocês, isso aqui é uma cobertura morta, que é mato seco, e o próprio adubo vai infiltrando, vai secando ele e vai virando terra, tá? Isso aqui não é problema. Show de bola? Só pra quem não sabe, pessoal, isso aqui é um painel para fazer sombra pro cupuaçu, tá? Esse aqui é um painel que a gente fez para fazer sombra pro cupuaçu. E tem funcionado muito bem. A resposta tá aí no campo, né? Beleza, então explicado isso aqui, tendo um coroamento aqui pra gente não aplicar em cima do mato vivo, vamos começar a fazer a aplicação. Vamos pegar a primeira dosagem direitinho aqui para bater 125. O que acontece, pessoal? Como nossas plantas são muito pequenas ainda, o ideal é que a gente não tem certeza de onde as raízes estão, né? A gente usa a projeção da copa para ter uma noção, mas a projeção da copa é muito pequena. A projeção da copa que eu digo é o seguinte, aqui eu tenho uma projeção da copa, tá vendo? Basicamente onde faz sombra aqui no meio-dia. É a projeção da copa que a gente chama. Então é muito pequena, tá, pessoal? Então a gente a gente não sabe qual é a abrangência das raízes nessa área. Então como é que a gente vai fazer a aplicação? A gente tenta fazer a aplicação da forma mais homogênea possível, que é circulando a nossa planta. Ou seja, eu vou pegar aqui essa minha primeira aplicação, ó. Vou fazer uma aplicação aqui assim, ó.
em volta da nossa planta. Vou pegar aqui a outra dosagem e fazer a mesma coisa. No celular fica um pouquinho mais complicado, mas a gente faz aqui a nossa aplicação. Tá vendo? Um círculo, mais ou menos um palmo fechado na nossa planta é o suficiente para concluir nossa aplicação, certo? Repetindo, a gente faz em círculo, pessoal, ao redor da nossa planta, porque a gente não sabe a abrangência das raízes. Fazendo dessa forma, a gente está aplicando de forma mais homogênea para nossa planta, ou seja, a gente garante que alguma coisa sim, de fato, ela vai absorver. Porque vamos supor que eu jogue só de um lado e eu tenha, por algum motivo, pouca concentração de raízes nesse lado. Por exemplo, às vezes meu solo está mais compactado desse lado aqui. Enfim, então a gente tem aí fazendo essa aplicação em volta da planta, a gente tem realmente uma garantia melhor de que a gente vai estar tendo um bom aproveitamento desse adubo. Certo? Então, feito isso, a gente pega o nosso adubo, leva para o próximo pé de cupuaçu. Aqui, esse aqui, nosso próximo pé. Vamos fazer a aplicação nele aqui. Eu tô só passando por esse lado aqui, pessoal, fazendo um pouco mais demorado, que é para poder mostrar para vocês, tá? Mas normalmente essa aplicação aqui, ela não demora tanto, ela é bem rápida, tá? Então, mais um pé de cupuaçu feita a aplicação, e é dessa forma que a gente faz a nossa adubação no nosso pé de cupuaçu, tá? Vamos lá, pessoal. Você pode estar se perguntando também, eu sentei um pouquinho aqui pra gente conversar, que cansa um pouquinho a costa isso aqui de ficar adubando. Mas vamos lá, vocês podem estar se perguntando aí, né? Ricardo, por que eu preciso fazer esse negócio de parcelamento? Por que eu não posso simplesmente jogar uma vez no ano esse quilo, essa quantidade toda, para eu não ter trabalho, né? Por que eu preciso ficar fazendo esse parcelamento, por exemplo, que tu estás fazendo aí de 4 vezes no ano, 250 gramas no primeiro ano? Pessoal, a gente tem que entender que as plantas, elas são muito parecidas com as pessoas, são seres vivos, tá? São seres vivos, não são seres humanos, são seres vivos, tá? Então elas se alimentam, respiram, se hidratam, tá bom? Se reproduzem. E o que acontece é o seguinte, pessoal, só porque, por exemplo, eu tenho que comer, vamos supor, eu como ser humano, eu como pessoa, tenho que comer tantas gramas de proteína no mês para, vamos dizer assim, ser uma pessoa saudável, né? Você acha que se eu comesse tudo isso na primeira semana do mês, eu não ia sentir fome no final do mês? Claro que ia, né? Claro que ia. E eu não ia conseguir comer toda a comida que eu deveria comer no mês inteiro numa semana. Não vou conseguir. Vou estragar. Então a ideia é muito parecida com as plantas, tá? Se eu fornecer toda essa quantidade grande de uma vez toda para a planta, primeiro, ela não vai conseguir ingerir tudo, ela não vai conseguir consumir isso tudo. Então ela vai estragar. Eu vou estar estragando o adubo, tá? Segunda coisa, ela vai estragar, ela vai consumir o que ela consegue consumir, mas se eu passar o ano inteiro sem fornecer alimento para ela, ela vai sentir fome, ela vai sentir deficiência, ela vai ficar fraca, tá? Em algum momento ela vai mostrar isso aí para você, tá bom? Então, o parcelamento é interessante por causa disso, porque a gente divide essa alimentação dela ao longo do ano, de tal forma que, claro que não vai ser todo dia, né? Mas periodicamente ela vai estar tendo alimento suficiente para conseguir se nutrir e ficar desse jeito. Uma planta saudável, uma planta que não vai adoecer tão fácil, uma planta que vai produzir dentro da expectativa que a gente tem, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? O parcelamento serve para isso, tá? Ricardo, na minha região é difícil encontrar esse 13-11-22. Eu posso usar outro adubo? Pode, tá, pessoal? Você pode sim usar outro adubo, tá bom? Só que as dosagens vão mudar, certo? As dosagens vão ser alteradas e você vai precisar fazer o cálculo direitinho para essa dosagem, tá? Por quê? Porque, como eu tô falando para vocês, quando eu digo que o meu NPK é 13-11-22, ele tem essas proporções de 13%, 11% e 22% de cada nutriente. Se eu compro, por exemplo, um 16-16-16, eu tenho 16% de um nutriente, 16% de outro, 16% de outro, que é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, você já percebeu que as proporções são diferentes.
Então se eu fornecer a mesma quantidade de adubo, por exemplo, 250 gramas do 131122, não vai ter a mesma quantidade de nutrientes do 161616, tá? Então eu tenho que ajustar essas dosagens, tá bom? Se você não souber fazer o cálculo, pessoal, é interessante que você estude para fazer o cálculo ou que você fale com o engenheiro agrônomo, busque conhecimento com o engenheiro, com o técnico agrícola, para ele fazer isso para você, beleza? Pessoal, chegamos até aqui e não é possível que tu não te inscreveu ainda no canal e deixou teu like, pelo amor de Deus. Se inscreve, deixa seu like. Para vocês é de graça e vocês não sabem o quanto isso ajuda a gente. Faz isso aí para fortalecer nosso canal, vai ser só vantagem para você. Você vai receber nossos conteúdos aí com mais frequência do YouTube, tá bom? E agora deixa um comentáriozinho, porque você prometeu que ia deixar um comentário. Quero um comentário seu sobre o nosso vídeo, sobre como você faz no seu pomar, se você sabia sobre o cupuaçu, o que você aplica no seu pomar, tá bom? Adoro compartilhar essas experiências com vocês. Show de bola? Então, galera, vamos ficando por aqui. Esse vídeo aqui foi sobre adubação. Acho que foi um vídeo bem completo. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Que eu respondo nos próximos vídeos, provavelmente com mais detalhes ainda. Beleza? Adoro usar as dúvidas de vocês como tema para os vídeos. Show de bola? Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. E até lá.